Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados filhos da igreja, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amados filhos, perceberam como a liturgia desta noite ela é bem rica, e a sua palavra também, a sua liturgia da palavra, bem completa. Nós conseguimos perceber o que foi o itinerário dessas leituras. Conseguimos perceber nessas 7 leituras, agora a 8ª depois com a de Romanos, depois a 9ª com o Evangelho. Então é um trajeto todo de Deus para acontecer a nossa salvação. Então desde o profeta lá do Êxodo, né, das coisas criadas com Adão, depois perpassando dos profetas Abraão, Moisés, e vieram os profetas, e depois chegamos então em Jesus Cristo, tudo como o padre falou no início da leitura da liturgia da palavra. O Senhor foi falando de Moisés, mostrando tudo aquilo que se queria acontecer. Amados, mais um pontinho só que o padre vai partilhar com vocês. Nós precisamos
pedir que Deus arranque de nós o coração de pedra, como a leitura de Ezequiel nos dizia. O coração de pedra, o coração orgulhoso, porque o rei do Egito, com o seu coração de pedra, com o seu coração orgulhoso, fez perecer um pouco daquele povo do Egito. É porque Deus queria que acontecesse a morte daquelas pessoas? Não. Por causa do orgulho daquele homem que não quis fazer aquilo que Deus pedia, e acabou acontecendo a morte dos primogênitos de todo o Egito. E depois o que aconteceu? Com orgulho maior ainda ferido, saiu atrás do povo que ele deixou sair do Egito. Então, aconteceu o quê? A tragédia, que o povo passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, e quando eles foram passar, então todos eles pereceram por conta desse maldito orgulho daquele homem. Maldito orgulho que está dentro de nós, e que, se a gente não deixar Deus trabalhar, pode nos fazer perecer também. Amados, porque Deus combate a nosso favor, como diz nessa mesma leitura, o Senhor combate a nosso favor, o Senhor combate a teu favor. Então nós temos que tomar consciência e posse dessa leitura, de dizer: o Senhor combate a meu favor. Para que então que eu vou ser orgulhoso, se Ele combate ao meu favor? E aí a leitura de Ezequiel vai dizer que Deus vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração novo. Ele vai colocar o seu Espírito em você, em mim, em todos nós. E nós precisamos então deixar que esse orgulho maldito saia de dentro de nós, para que nós deixemos Deus arrancar o coração de pedra, arrancar tudo, e aí a gente tomar posse dessa graça que o Senhor nos concede. Então, depois aqui na leitura de Romanos: assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Amados, então o Senhor, com a sua caminhada da leitura, nos conduz a esse ápice do que aconteceu com o Senhor, a sua ressurreição, e em Jesus Cristo, na caminhada do povo, o Senhor Deus nos concede a graça dessa libertação do pecado, como ele disse lá em Ezequiel, e dá um coração novo para cada um de nós. Nós, no batismo, somos livres do pecado em Jesus Cristo, e a gente precisa deixar que isso aconteça na sua caminhada, na minha caminhada, na caminhada de todos. Essa ressurreição que nós hoje celebramos do Senhor, essa vigília pascal e a ressurreição, não pode ficar só me fugiu a palavra para dizer, mas olha, nós não podemos deixar ficar, não vai sair, né? Não é enraizado, não. Num âmbito, né, só da ideia, não podemos deixar isso, não. Tem que, como a Márcia falou, tem que ficar enraizado dentro de nós a graça dessa vida nova que Deus nos dá no seu Filho Jesus. Nós não somos mais homens e mulheres do pecado. Então nós não podemos ficar vivendo com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência, querendo viver para nós mesmos, sem dependência do Senhor, mas Ele combate a nosso favor. Então para que a gente deixar, para que nós queremos viver então nossa vida no pecado, nossa vida no orgulho, nossa vida na autossuficiência? Porque senão pode acontecer de nós perecermos como aquele povo pereceu, como aquele rei do Egito pereceu com os seus soldados, e com aquelas crianças, com os primogênitos que morreram depois, porque não quis deixar. Deus pedia para ele, através do profeta Moisés, e ele, não abria o seu coração, se fechava cada vez mais, e aconteceu o pior. Então, amado, não deixe acontecer o pior na sua vida, para que você queira depois perder a sua salvação, ou
de repente acontecer alguma coisa na sua vida, por quê? Porque o seu orgulho não deixou Deus conduzir a tua vida, mas você, em Jesus Cristo, já não pode mais viver no pecado, se é batizado, então para que tudo isso? Deixa o Senhor libertar você, porque Deus combate ao teu favor, e se Ele combate ao seu favor, para que você vai combater contra Ele? Não combata contra o Senhor, deixa que Ele combata a teu favor, se abra, e deixa acontecer toda a graça de uma mudança de comportamento, a mudança de coração, uma mudança de atitude, mudança de vida, de conversão, como nós nos preparamos na quaresma. Quantas vezes foram dito palavras de conversão na nossa vida durante essa quaresma? E se não aconteceu essa ainda conversão, meu irmão, não combata contra o Senhor, porque pode perecer. E aí é Deus que não quer a sua salvação? Não. Você que não está tomando posse da salvação que Ele já te deu no Cristo Jesus, como Ele disse, você já é livre do pecado. Em Cristo Jesus, assuma isso. Porque se você não assumir, vai continuar no pecado, vai ficar vivendo, combatendo contra Deus, e depois o pior pode acontecer na sua vida. Não somente a morte física acontecer, mas a morte para a vida eterna. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude cada vez mais, vamos deixar que Ele sempre combata a nosso favor. Deixe que Deus combata a teu favor, e você ser conduzido por Ele na sua caminhada de fé, na sua caminhada com a igreja, na sua caminhada com Jesus, na sua caminhada com o Senhor. Agora, amados irmãos, nós vamos, e lembre-se, o sepulcro tinha uma pedra, mas aquela pedra não segurou o Senhor, aquela pedra foi rolada, e o Senhor ressuscitou. Então arranque a pedra que está dentro do teu coração, esse sepulcro que talvez o seu coração está vivendo, e deixe que ela também, o Senhor abra a porta, essa pedra do teu coração, arranque, arrombe, e você saia ressuscitado também na sua caminhada, na sua vida. Deixe que a luz do Senhor, que hoje adentra a igreja novamente, adentre também teu coração, o sepulcro do teu coração que estava fechado com a pedra, e o Cristo te iluminar, o Cristo ressuscitado, a sua luz adentrar, e você não vai viver mais nas trevas, mas você vai viver na luz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Agora, amados irmãos, nós vamos entrar então na terceira parte da liturgia, né, da nossa liturgia dessa vigília pascal. Então essa terceira parte agora é a liturgia batismal. Nós temos um catecúmeno agora que vai ser apresentado pelos padrinhos, e com ele vamos renovar nosso compromisso de batizados e renunciarmos a tudo o que impeça de sermos verdadeiros cristãos em nossa caminhada de fé. Aproveita então que daqui a pouco nós vamos fazer isso. Aproveita para que o coração seu seja arrancada a pedra, não é? Se tiver uma pedra atrapalhando a graça acontecer, que ela seja arrancada. Essa celebração vai constar dos seguintes elementos: depois a ladainha dos santos, depois a bênção da água com a sua oração própria, o batismo, e depois a renovação das promessas batismais e a aspersão como recordação do nosso próprio batismo. Depois a oração dos fiéis, na qual intercedemos a Deus por toda a humanidade. Então vai acontecer tudo isso agora, neste momento, neste quarto momento, né, desse terceiro momento da liturgia batismal.